Boa tarde para vocês, aqui é o professor Bruno. Estamos retomando os nossos estudos da Lei 9784 de 99, que é a Lei do Processo Administrativo Federal. Estamos estudando a fase de instrução, que é uma das fases do processo administrativo. No vídeo anterior, inauguramos a fase de instrução e fechamos discutindo sobre a consulta pública. Hoje nós vamos trabalhar com os artigos 32 a 37, que vai nos mostrar as temáticas audiência pública, que é um outro meio, uma outra modalidade de participação, né, de debates, de influência de terceiros no processo administrativo. Falaremos sobre ônus da prova também e outros meios que são possíveis de participação. Bom, lembrar a todos também que no meu site eleitoralcombruno.com.br tem um curso de questões, são 120 questões comentadas em vídeo sobre a Lei 9784. Passa lá, adquira o curso. Hoje nós vamos falar então sobre a audiência pública, que é um meio de participação de terceiros no processo administrativo. Enquanto que a consulta pública é uma modalidade de participação por escrito, a diferença para a audiência é que é possível que haja debates. E uma não exclui a outra. Então, é possível que haja as duas modalidades de participação no processo. O artigo 32 ele prevê que antes da tomada de decisão, a juízo da autoridade, caso haja relevância na questão, poderá então ser realizada audiência pública para debates sobre a matéria do processo. Então, o que difere a audiência da consulta é que a primeira, em que a consulta é por escrito e a audiência pode ser em debates. Artigo 33. Ele trata para nós que poderão ser assegurados outros meios de participação, não somente consulta, quanto audiência pública. Então, a gente prevê a possibilidade, por exemplo, que haja outros meios, e-mail, carta, por meio de organizações ou associações, por exemplo, uma associação de bairro, não é? Então, outros meios poderão ser utilizados. Os resultados da consulta e da audiência pública e de outros meios deverão ser apresentados com a indicação do procedimento adotado. Então, é preciso que haja publicidade ali para que possa ser observado o que foi feito durante os procedimentos tratados, né? Artigo 35. Quando necessária a instrução do processo, a audiência de outros órgãos ou entidades administrativas poderá ser realizada em reunião conjunta, com a participação de titulares ou representantes dos órgãos competentes, lavrando-se a respectiva ata a ser juntada aos autos. Até facilita, né? Com base no princípio da celeridade, nós temos aí a possibilidade, então, de uma reunião conjunta com essas participações. Falando sobre ônus da prova, né, prova de fatos, o artigo 33 ele fala para a gente o seguinte: cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta lei. Sobre isso, a gente sabe que a regra geral, quando eu falo de ônus probatório, ou seja, quem tem a tarefa de provar, é quem alega. Então, por exemplo, se o interessado ele afirma que tem interesse em determinado adicional, ele tem que provar, através de um documento, por exemplo, que realmente ele tem aquele direito. Agora, quando eu falo de atos administrativos, né, o que nós temos aqui? Em relação aos atos administrativos, o ônus da prova ele é invertido por força do princípio da presunção da legalidade. Ou seja, não é a administração que tem que provar que o ato é legal, mas sim o particular que tem que provar o vício do ato. Então, no ato administrativo, nós temos uma inversão. O artigo 37 ele prevê que quando o interessado ele declarar que fatos e dados estão registrados em documentos existentes na própria administração responsável pelo processo ou em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá de ofício a obtenção dos documentos ou das respectivas cópias. Eu não posso ficar segurando o documento. Então, veja a importância disso nesta fase de instrução.
Tá bom, pessoal? A gente, então, encerra essa segunda parte da instrução e a gente vai caminhar. Próximo vídeo, vamos concluir a fase instrutória. Qualquer dúvida, pelo Instagram, @professor Bruno Eleitoral, me manda um direct, ou pelo e-mail, cursosbrunooliveira@gmail.com. Até o próximo vídeo.